Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Mais uma semana de estudos. E eu queria lembrar que nós já estamos no PET 2, segundo bimestre. Primeiro bimestre ficou para trás. Se tiver alguma atividade sua que você não terminou, anda logo, coloque em dia, por favor, rapidinho, porque tem só um restinho de tempo para você colocar em dia antes de fechar o bimestre, fechar o diário, tá bom? Então corre lá e põe tudo em dia. Professor, eu queria o PET em PDF. Tá fácil, pessoal. Você pode acessar o site Estude em Casa, o PDF está lá de todos os PETs do ano passado e desse ano. E você pode também entrar no Conexão Escola, que é de graça, não consome os seus dados, onde tem lá atividade e tem também um material. Na parte de material tem lá o PET para você baixar, ou então você pode ler lá mesmo, já que não consome nenhum tipo de dados. Correto? Vamos lá então? Oitavo ano, segundo bimestre, PET 2, primeira semana, vamos falar de iluminismo. Eu gosto muito dessa matéria, inclusive o ano passado nós falamos um pouco dela presencial, certo? Então ela é bem simples, ela parte do princípio, não sei se vocês se lembram, ela parte do princípio de que nós temos que pensar, que tudo que existe, existe porque foi antes pensado. Então tudo na história, tudo na vida, tudo que existe, antes de mais nada, ela foi pensado. Essa lapiseira, por exemplo, antes dela existir, ela foi pensada. Né? Ela foi pensada de uma forma, tinha pena, tinha lá o pessoal que fazia lá na argila, e foi evoluindo, o pessoal foi pensando de uma forma mais fácil, né? Esse foninho de ouvido todo enrolado aqui, ó, certo? Antes de ele existir, alguém pensou, ao invés de ficar ouvindo, atrapalhando todo mundo, por que a gente não faz um negócio que fica lá no ouvido que não atrapalha ninguém? E mesmo assim tem gente que ouve alto, né? Atrapalhando os outros. Mas assim, tudo que existe é antes de mais nada pensado. A forma da gente se relacionar, a forma de governo, a forma de fazer as leis, tudo isso é pensado antes de mais nada. Isso é o iluminismo, que o iluminismo ele é um movimento de pensamento do século XVIII que mudou completamente a maneira de pensar política, econômica, social, rompeu com o seu passado. Bom, tem algumas aulas disponíveis no YouTube que o PET sugeriu, certo? Eu coloquei um pequenininho para vocês lá no formulário para a gente poder, obviamente, antes de responder, assistir, ler os textos, para não ficar, né, uma coisa muito vaga. E aí vem as atividades sobre o PET, ok? São essas aqui, mas a gente responde no formulário, que é este aqui, ó. Abriu? Formulário do PET 2, semana 1, oitavo ano. Tem aí o vídeo que eu falei para vocês. Vocês assistem no próprio formulário. Pode abrir no YouTube se quiser uma tela maior, não tem problema. Ele é bem simples, 2, 3 minutos. Explica direitinho o que é o feudalismo, não, que é iluminismo. Estava gravando o vídeo do sexto ano aqui falando de feudalismo. Mas é isso aí, pessoal. O que é o iluminismo? Esse mundo das ideias. De acordo com o texto acima e seus outros estudos, explica o que era o contrato social. Cadê o texto acima? É o texto do PET, garoto. Corre lá, abre o PET para você ler, para você responder a sua questão. Contrato, pessoal. Contrato social é bem simples. Os iluministas propuseram que os governos e os seus governados fizessem um contrato social. O que é um contrato? É um acordo, como você pode fazer com um amigo seu, lá na sua casa, para cumprir alguma regra, ceder em alguma coisa. São contratos, são acordos. Então, que contrato social era esse? Esse contrato dizia que os governados iriam ceder alguns dos seus direitos em troca de uma ordem, de uma pacificação, de uma certa de um certo ordenamento social, e o governante iria garantir isso para todas as pessoas, certo? Se não cumprisse, alguns iluministas achavam que ele teria que ser tirado do poder, certo? Isso era um contrato social. É basicamente isso. Lendo o texto, vendo o vídeo, você vai com certeza fazer essa resposta bem fácil. É comum vermos esse tipo de imagem na questão 2 relacionada com o iluminismo. Fácil demais, pessoal. Essa lâmpada significa uma aí? Isso mesmo, certo? Iluminismo é quando há uma ruptura no mundo das... Mesma coisa. Ficou fácil, né? Só você completar aí e escrever na sua parte aí. Número 3, Jean-Jacques Rousseau defendia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Você concorda com essa ideia? Eu queria falar para vocês que isso é muito complicado. É uma resposta pessoal, porém uma resposta muito simplificada, porque sociólogos, psiquiatras, historiadores,
filósofos, antropólogos, um monte de gente estuda essas questões da mente humana e não conseguem chegar a conclusões definitivas. Então, para gente que não estudou essas questões, fica um pouco mais complicado, né? A criança, quando ela nasce boa por natureza, ela nasce já com alguma tendência. Isso é uma questão pessoal, o Pet perguntou, tá aí, responde sem problema, tá certo? Vamos lá? Pergunta 4. Adam Smith, que é considerado o pai da economia, ele afirmava que o mercado se regula com a intervenção do Estado, pois segue leis da oferta e procura. E aí faz uma pergunta sobre o aumento de preço durante a pandemia para você dar um exemplo. Muito simples. Rapidinho, o que seria essa lei da oferta e procura? O Adam Smith, ele acreditava que os governos não deveriam interferir. Interferir como? Colocando preço nas coisas, colocando quem pode, quem não pode fazer, quem pode, quem não pode abrir um negócio. Então ele era a favor da liberdade de economia, o que a gente chama hoje de liberalismo. A lei da oferta e procura seria uma lei natural. Um exemplo básico, bobo, simplesinho só para a gente entender. Um determinado feirante, ele tem 5 quilos de tomate para vender. Ele estava vendendo esse quilo de tomate a R$3, por exemplo. E aí chegou um monte de gente querendo comprar. Chegou umas 50 pessoas querendo comprar os tomates dele, que estava a R$3. Quando ele viu aquele tanto de gente querendo, todo mundo quer meus tomates, eu vou, agora custa 6. Então quem quiser levar de fato, se tiver os R$6, leva. Ele ganhou, ele subiu o preço. É a lei da oferta e procura. Vamos pensar uma coisa contrária. Ele tem lá 5 quilos de tomate dele lá, R$3. Só tem uma pessoa querendo comprar e a pessoa vai fazer o quê? Ela vai pechinchar, ela vai negociar. Só tem eu querendo comprar. Se eu não comprar, você vai levar esse tomate para sua casa e vai acabar perdendo, porque você não vai conseguir consumir tudo isso, que na casa dele deve ter mais, que se ele vende, né? Aí ele fala, beleza, então pode levar 50 centavos o quilo para não levar prejuízo para casa. É a lei da oferta e procura. É bem simples, certo? Então isso, para o Adam Smith, essa lei regulamenta o mercado. Claro que não é tão simplesinho como eu estou dizendo, mas para entender em termos básicos, a grosso modo é isso mesmo, tá? E aí tem a questão da pandemia, do aumento de preço, você pode discutir aí na sua casa e dar um exemplo bem simples. Um outro iluminista famosão é o Barão de Montesquieu. Esse cara teve uma ideia muito brilhante. Ele sugeriu que o poder fosse dividido em 3, o executivo, o legislativo e o judiciário, que nós já falamos dele, vamos falar posteriormente, né? Ele achava que esses 3 poderes deveriam ser autônomos, ou seja, não interferir um no poder do outro. Analise por que deve ser ou haver essa autonomia. O Montesquieu tirou essas ideias de filósofos lá da Grécia, que já falavam algo nesse sentido. Então o que ele disse? Vamos pensar. Quando era o governo dos reis, as monarquias absolutas, o rei, seu grupo de governo, ele fazia a lei, ele aplicava a lei, ele julgava a lei, ele executava, ele fazia tudo era ele. Ou seja, tudo parte dele, ninguém pode dar opinião, ninguém pode contestar, ninguém pode participar, é ele, pronto, acabou. O que o Montesquieu fala? Ele fala que isso tinha que ser dividido, não pode ficar o poder na mão de um só, senão isso vira ditadura, vira um poder absoluto, vira eu mando e você obedece. Isso não é legal, né, gente? Então ele propôs dividir essas 3. Um vai executar, que vai ser lá o presidente, o governador, o prefeito, né? O outro vai fazer a lei, que é o deputado, é o vereador, e o outro vai julgar, que são os juízes. Separadinho. Por que ele acha que não pode interferir um no outro? Porque imagina, se alguém faz uma lei e depois vai lá e conversa com o juiz, olha, julga de acordo com o que eu estou pensando. Não, o juiz é de acordo com a lei. Ou então o executivo vai lá e fala, olha, essa lei aqui eu não gostei muito dela, não, tira isso daí. Aí não adianta nada, porque se um vai interferir no poder do outro, ou seja, um vai acabar se sobrepondo ao outro. É por aí a pergunta, tá bom? Grande abraço para vocês, até semana que vem.